congregando com a gente aqui, amém? Comendo pão sem fermento, ó, já faz muitos anos já. Então Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Cristo Jesus, né? Dia 12, se não me falha a memória, vai ter um sepultamento aqui, né? Na nossa irmã Estela, já está marcado já. Eu já disse para ela, a gente vai fazendo o velório até tu chegar, daí a gente marca o sepultamento em nome de Jesus, né? Essa semana do dia 12 em diante vai ter sepultamento, vai ter batismo, né? Nossa irmã vem lá de Minas Gerais, irmão, para se batizar aqui, amém? Já falou para as pessoas aí de Braço Norte, com quem você conversa, não? Que as pessoas vêm do Brasil inteiro para se batizar aqui? É motivo de tu se alegrar, filho. Na igreja dos lobisomens não acontece isso, filho. Você está entendendo? É só aqui. Por isso que eu não me preocupo, você pode falar o que quer, meu irmão, amém? Deus mostra essa obra como é. As pessoas atravessam o Brasil para congregar com a gente. Atravessa o Brasil para se batizar com a gente. Isso é extremo orgulho para a gente, meu irmão. Deus é Deus, meu filho. Deus é Deus, é o mesmo Deus que gira para o sol, amém? Dá condição para vir aqui fazer a obra, amém? Vamos se colocar de pé, igreja, por gentileza? Evangelho de João, capítulo de número 8, meu irmão. Evangelho de Lucas, por gentileza, capítulo número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Quem achou vai glorificando. Terceiro evangelho da Bíblia Sagrada. Quando você abrir no evangelho de Lucas, fique percebido que esse é médico, tá, irmão? É para a gente sempre ficar de olho assim, ó, que para Deus nada é impossível. Converteu você, trabalhador, e também converte médico também o evangelho, tá bom? Então Deus é Deus de sabedoria, né, irmão? E ele deixou relatado ao excelentíssimo Teófilo. Amém? Será que esse Teófilo era João, irmão? Né? Como no filme fala, mas ele deixou especificado uma pessoa que queria conhecer o Cristo. Ele não queria conhecer da boca das pessoas, ele queria conhecer os fatos. E através desses fatos, uma pessoa de confiança escreveu Lucas, por ser uma pessoa estudada, claro, ele foi escrever, foi de atrás da história de Cristo. E também o livro de Atos dos Apóstolos, irmão. Quer dizer, Atos quer dizer os Atos dos Apóstolos, quer dizer, cada coisa que eles fizeram deixaram relatado. E também Lucas andava nas suas viagens com Paulo, naufrágio, prisão, etc, etc, etc. Né? Então já vai aprendendo aí, tá, irmão? Para Deus escrever uma história na tua vida, tem que inventar uns temporais da vida. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, quem achou glorifica. E vê se acha aí o versículo número 10, irmão. Do capítulo 8, quem achou glorifica. E ele disse, quem? Jesus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Tome teu assento glorificando o nome santo de Deus. Quando Cristo ressurreto tinha acabado de ressuscitar, ele já falava mais abertamente. E antes do nosso Cristo, meu querido, ressuscitar, ele falava muito por parábolas. Quer dizer, parábolas é usar algo do cotidiano para as pessoas entenderem uma simplificação. Mas como o reino dos céus ele é tão profundo, Jesus Cristo colocava isso não só à multidão que estava andando com Jesus, mas aos próprios discípulos que estavam andando com eles. Muitas vezes ficava oculto ao coração deles. Precisavam uma revelação a mais para eles poderem entender. E hoje eu escolhi um tema no sermão, meu querido, que eu quero trazer ao teu coração. Conhecendo a semente. Repita comigo. Conhecendo a semente. Você já pegou alguma semente em tuas mãos? E essa semente você perguntou a alguém, mas que semente será essa? E quem conhecia a semente sabia bem de qual, meu querido, de qual fruta pertencia aquela semente. Então sabemos nós que para mim saber o que eu estou semeando, eu tenho que conhecer, meu querido, da onde esse fruto apareceu. Para mim saber qual é uma semente de uma laranja ou a semente de um limão, que são mais ou menos iguais, eu tenho que discernir de onde veio essa semente. Por isso que Cristo Jesus pregava por parábola e me coloca anestesia para me poder agilizar. Em nome de Jesus.
Jesus Cristo, quando ele ia pregar por parábolas, ele usava palavras simplificadas. Quer dizer, tenho consciência do que o nosso mestre tinha palavras simples. Haja vista que o nosso Jesus era da Galileia. Diga comigo, Galileia, cidade de pessoas da roça. Ele veio de lá. Haja vista que quando Cristo Jesus vai expulsar, meu querido, o demônio lá do rapaz de Gadara, a Bíblia Sagrada diz que Galileia ficava de frente, quer dizer, frente a frente uma da outra. Quer dizer, meu irmão, e um roceiro saiu daquela localidade, atravessou com um barco do outro lado, pessoas que não conseguiam fazer, o médico não conseguia libertar, o policial não conseguia libertar da época, mas foi um roceiro lá do outro lado da cidade, atravessou o mar e expulsou o Satanás que havia no corpo daquele homem, com uma simplicidade que não vem daqui de baixo, vem lá de cima do reino dos céus. Jesus era muito simples. Se você começar a ver as parábolas de Jesus, você vai ver que ele usou todas as coisas que ele podia, que tinha na época, para poder simplificar o evangelho. Não esqueça que quando Jesus usa, meu querido, uma parábola dizendo que como é uma construção do reino, ele vai usar, meu querido, uma metáfora de uma casa sobre a rocha e de uma casa construída sobre a areia. Quem está entendendo, glorifica. Haja vista, vamos raciocinar. Você consegue falar de construção para alguém que é ignorante nessa área? Você não consegue. Mas agora, se você falar com alguém que constrói uma casa, ele sabe de alicerce, sabe também aonde construir, ele vai absorver mais fácil essas coisas que está falando. Então, nesse momento, quando a gente veja que Jesus Cristo está falando sobre um alicerce sobre a rocha e um alicerce sobre a areia, ele está falando com pessoas que entendem de construção. E eu estou falando aqui nessa noite de um povo que entende de construção. Pastor, será que nós entendemos de construção? Sim, primeiramente você tem que ficar sabendo que você é templo. Paulo diz, não sabei vós. Quer dizer, as pessoas não estavam sabendo. Não sabei vós que vós é templo do Espírito Santo? E esse templo não é construído na areia, ele é construído na rocha. Que rocha que é essa? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nessas palavras simplificadas de Jesus, ele veio trazer o conhecimento aos apóstolos que não tinham. Quer dizer, absorver o reino de uma maneira simples. Se tivesse um dentista naquele dia, Jesus ia falar a respeito de uma parábola de um dentista. O reino dos céus é semelhante a um homem que for consultar, etc, etc, etc. Mas hoje, a gente quer entender um pouco mais do reino, e a gente acha que o reino é complicado. O reino não é complicado, quem complica é a gente. O reino é extremamente fácil de compreender. É só você entender princípios. Quer dizer, que quando alguém ama, ele faz de tudo pela pessoa, não faz? E assim Deus também fez de tudo por nós. Entregou seu filho por mim e por você para morrer na cruz. Através de João ele vai dizer isso, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, ele estava, meu querido, amando alguém. Ele não estava amando o mundo na sua concupiscências. Ele estava amando o mundo, meu querido, na sua plenitude, a raça humana. Agora eu quero dizer para você, meu irmão. Você conseguiria amar alguém que estrupou uma filha sua? Você conseguiria amar alguém que estrupou a sua esposa? Fez mal para o seu marido? Você conseguiria amar essa pessoa? Pois é, Jesus te amou. Jesus te amou. Você, quando antes de chegar perto de Jesus, você era um adúltero, uma adúltera, um mentiroso, uma mentirosa. E Jesus, quando olhou para nós, ele não julgou isso. Ele julgou pelo amor. Esse amor, meu querido, que está em nossos corações hoje, por Cristo Jesus, nosso Rei. Que quando olhou para a gente, não olhou o que a gente fez. Ele olhou o que ele poderia fazer pela gente. Nós devemos aprender com Cristo dessa maneira. Quer dizer, eu não posso olhar por aquilo que a pessoa está fazendo, mas eu posso olhar aquilo que eu posso fazer pela pessoa. Um reino simples de entender.
Haja vista que quando tentam pegar Jesus, pela lei de Moisés, escute o que eu vou te dizer, pegaram uma mulher no adultério, quem está entendendo glorifica. Pegaram no ato, a Bíblia Sagrada diz que pegaram para tentar Jesus. Só que pela lei de Moisés a mulher tinha que ser apedrejada. Mas só que a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Mateus, que ele não veio destruir a lei, muito menos abrogar. Quer dizer, ele veio cumprir, quem está entendendo glorifica. E por que ele não deixou apedrejar aquela mulher? Eu nunca vi uma mulher adulterar sozinho. Eu nunca vi um homem adulterar sozinho. Por que não trouxeram um casal? Porque eles queriam que Jesus quebrantasse a lei de Moisés. E ele não quebrantou, ele cumpriu. E além de cumprir, ele colocou um novo alicerce em cima. Tipo assim, já que tem uma injustiça, eu vou ensinar para eles o que é uma justiça. Atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. Olha só, ele destruindo completamente a lei de Moisés. Quer dizer, todos aqueles estavam pecando constantemente. Mas ele disse, atira a primeira pedra. Sabe por que não podemos atirar pedra, irmão? Diga para mim assim, por quê, pastor? Porque a pedra já foi atirada em nós. Como assim, pastor? Simplifica. A pedra que eu estou dizendo que foi atirada em nós é Cristo Jesus. A pedra de esquina. Sabe, não tem aquela pedra que ia para a morte da gente, mas essa pedra não foi para a morte, ela foi para a vida. Um reino simplificado. Vou trazer uma outra simplificação para você. Jesus, cumprindo o livro de Zacarias 9:9, não precisa abrir lá, só estou falando para você, cumprimento de Zacarias 9:9. Ele não manda trazer um alazão, ele manda trazer um jumento, um jegue. Simplificado. Eis que teu rei vem, ó meu pai, fala com a gente, Jesus. Montado sobre um jumento, animal de carga. Não tinha cavalo para ele montar, irmão. Jesus estava dizendo assim, ei, o reino não é complicado, é vocês que complicam. O reino é simples, é na humildade. Montou em cima de um jumento.